José era o penúltimo dos 12 filhos de Jacó e o primeiro da amada esposa, Raquel. Por ser filho da velhice de Jacó e de Raquel, José era o preferido de seu pai, o que ficou evidente quando Jacó lhe deu uma túnica longa e colorida. Esse favoritismo gerou inveja e ciúmes entre seus irmãos. José também teve sonhos proféticos que não ajudaram a melhorar sua situação com os irmãos. No primeiro sonho, ele viu feixes de trigo, onde o dele estava de pé e os feixes dos irmãos inclinavam-se diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. José, inocentemente, contou esses sonhos à família, que foram interpretados pelos irmãos como uma previsão de que ele um dia reinaria sobre eles. Um dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos que cuidavam do rebanho em Dotã. Avistando de longe, os irmãos conspiraram para matá-lo. Contudo, Rúben, o mais velho, os convenceu a não derramar sangue, sugerindo jogá-lo em uma cisterna vazia, planejando resgatá-lo mais tarde. Enquanto Rúben estava ausente, os irmãos venderam José a mercadores ismaelitas. Os mercadores levaram José para o Egito como escravo. Para encobrir seu ato, os irmãos mergulharam a túnica de José no sangue de um animal e contaram a Jacó que ele havia sido atacado por uma fera selvagem. Jacó ficou desesperado. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial da guarda do faraó. Graças à sua competência, José foi rapidamente promovido a administrador de toda a casa de Potifar. Entretanto, a esposa de Potifar se encantou com José e tentou seduzi-lo várias vezes. Fiel a Deus e a Potifar, José recusou as investidas. Um dia, ela o agarrou e, ao fugir, ele deixou sua túnica com ela. Furiosa, ela acusou José falsamente de tentar atacá-la. Potifar, acreditando na acusação, lançou José na prisão. Mesmo na prisão, Deus estava com José, e o carcereiro o colocou como responsável pelos outros presos. Foi na prisão que José conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam sido presos. Ambos tiveram sonhos enigmáticos, e José, com sabedoria divina, interpretou-os. O sonho do copeiro significava que ele seria restaurado ao cargo, o do padeiro indicava que ele seria executado. As interpretações de José se realizaram, mas o copeiro, ao ser libertado, esqueceu-se de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores. Incapaz de obter respostas de seus sábios, o faraó foi indicado pelo copeiro a falar com José. Chamado à presença do faraó, José, inspirado por Deus, interpretou os sonhos. 7 anos de fartura viriam seguidos de 7 anos de fome severa. José sugeriu um plano para armazenar grãos durante os anos de abundância. Impressionado com a sabedoria de José, o faraó nomeou governador do Egito. Durante os 7 anos de fartura, José acumulou suprimentos abundantes. Quando a fome chegou, ele abriu os celeiros e vendeu grãos, inclusive para Canaã, onde seu pai e irmãos sofriam com a escassez. Jacó enviou os filhos ao Egito para comprar grãos, sem imaginar que se encontrariam com José. Quando os irmãos chegaram, José os reconheceu, mas manteve sua identidade em segredo, testando-os para avaliar se haviam mudado. Ele os acusou de espionagem, insistindo para que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, como prova de sua honestidade. Com relutância, Jacó cedeu e permitiu que os irmãos levassem Benjamim de volta ao Egito. José recebeu seus irmãos com um banquete, mas os testou colocando uma taça de prata no saco de Benjamim e acusando-o de roubo. Judá, desesperado, ofereceu-se para ser escravo no lugar de Benjamim, mostrando arrependimento. Comovido, José finalmente se revelou: Eu sou José, vosso irmão, o qual vendestes ao Egito. Não se entristeçam ou se irritem por isso, pois foi Deus quem me enviou para preservar a vida. José pediu que seus irmãos trouxessem Jacó e toda a família ao Egito. O faraó ofereceu-lhes a terra de Gósen para habitação. Jacó, emocionado ao reencontrar José, viveu seus últimos anos em paz no Egito. Antes de morrer, abençoou seus filhos e netos.